Então, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da hidrografia, tá? Como as aulas são para os alunos da Bahia, mas a dica serve para qualquer pessoa no Brasil. Qual é a questão? É que a gente precisa ter uma base de dados da hidrografia do local, do município, tá? Para fazer uma comparação do que a gente está enxergando, do que a gente está visualizando e do que a base apresenta, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um barramento que a gente chama, né? Que é uma hidrografia que tem uma barragem, tá? Que a gente chama, e um reservatório de água que está dentro dessa propriedade, que não, provavelmente, tá? Ele é para a irrigação aqui, tá? Para esses quadros de irrigação. Então, aqui também tem outro contribuinte aqui, ó, outro barramento aqui, um contribuinte aqui. Tá? Então, o que que eu já disse? A gente precisa treinar o nosso cérebro para reconhecer isso na vegetação, tá? Mas a primeira questão é ter a base de dados. No caso da Bahia, a gente usa esse link aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Que é a base cartográfica 1 para 50 mil. Tá? Então, a Secretaria, o portal da CEI aqui, Secretaria de Infraestrutura, tá? Disponibiliza esses dados em um formato diferente. Disponibiliza esses dados em, como a gente chama, em geosserviços, tá? E ele disponibiliza em matriciais, tá? Em tabelas e em feições, web features, tá? Aqui eles colocam um tutorialzinho para seguir, tá? Mas o que que nos interessa é que aqui então ele está com o link como a gente vai fazer então essa conexão com esse link lá no QGIS, tá? Então tá tudo aqui, o que eu preciso. No caso, a gente quer hidrografia, então eu vou fazer a cópia, né? Vou selecionar Ctrl C. Lá no QGIS, eu vou usar então pelo navegador, vamos usar aqui, tá? Os geosserviços estão com esses símbolos aqui. Aqui eu estou com a barra de ferramentas de gerenciador de camadas, tá? Então, eu vou procurar o quê? O WFS, tá? Se vocês olharem aqui, eu já tenho algumas conexões, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou clicar aqui com o botão direito, nova conexão, tá? Vou botar aqui, sei, tem a sei, né? Bahia. E vou colar essa conexão aqui, ó, tá? E vou clicar em OK, tá? Apareceu ela aqui embaixo, tá? Agora eu vou pedir, clicar nela e ela vai aparecer todo aquele banco de dados que estava antes, ó. Tudo que isso aqui, ó, tá? Vai aparecer lá. Então eu quero tudo que tem a ver com a hidrografia. Eu vou procurar o trecho de drenagem, tá? Vou dar dois cliques. Tá? Eu vou botar aqui, adicionar camada ao projeto. Tá? Ela demora um pouquinho. Ah, tá aqui, ó. Tirar o satélite. Aqui, ó. Pause aqui. Então, gente, para vocês perceberem aqui que essa drenagem, tá? Tá pegando só um lado da Bahia. Eu vou ter que procurar outro trecho de drenagem aqui, tá? Vamos ver o que que eles disponibilizaram. Trecho massa d'água é o que a gente chama dos reservatórios, tá? Ó, aqui tá a parte da hidrografia aqui também, né?
do Rio São Francisco aqui, ó. Então, essa propriedade não está na base 1 para 50 mil, tá? Então, aqui, se eu tivesse a propriedade aqui nesse local, vou dar um zoom aqui, ó, tá? Então, aqui aparece aqui uma barragem, ó. Então, isso aqui, essas informações são muito importantes quando a gente está trabalhando, porque daí a gente tem como verificar. Verificar o quê? Tá? Verificar, por exemplo, a tabela de atributos. Vai demorar um pouquinho para abrir. Então, aqui demorou um pouquinho, como a base é muito pesada, tá? Eu até entendo, porque é Bahia, né? Um dos maiores estados do nosso país. Então, aqui tem o identificador, né? E aqui, ó, o nome, por exemplo, tá? A questão do se é rio, se não é rio, tá? Aqui apareceu, ó, córrego, então, vou abrir aqui, ó, córrego da Mata, tá? Então, aqui tem várias informações e aqui tem a principal, porque lá na lei do CAR, né, e na lei do Código Ambiental, a definição de APP é em função do regime, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui o regime, tá, vai me dar aquela faixa, tá? De distâncias que eu preciso definir. Então, se ele é um regime seco, temporário, né? Ou tem que aparecer aqui um intermitente em algum lugar, tá? Não estou achando, mas deve ter alguma coisa que aqui não é só temporário. Então, eles aqui classificaram de um formato diferente, tá? Do que é o padrão dos regimes, tá? E aí aqui, ó, tá faltando se nós tivesse essa questão aqui da largura média, ó, tá? Que tá em branco, também nós poderíamos usar essa coluna aqui do em branco para definir a APP, tá? Mas o regime realmente ele é um fator decisivo, tá? Então realmente a gente, ó, lembra que eu disse que ia aparecer alguma coisa? Ele ainda está carregando, ó. Quando é permanente, permanente vai ser APP, tá? Então, permanente, temporário, esse seco é novidade para mim. Seria permanente, intermitente, temporário ou efêmero, também tem isso. O que que significa? Significa que durante a chuva ele existe por algum período, ainda mantém o canal e depois ele fica seco. Tá? E o efêmero é que choveu, encheu o canal, parou a chuva, acabou, tá? Eu acredito que seja essa definição de seco aqui, tá? Então tem que ver. Por último, se eu não tenho essa base, né? Se meus trechos de drenagem aqui não estão disponíveis, né? Pela secretaria, eu tenho uma outra opção, eu tenho que ter opções de verificação. Existe um complemento, então, o plugin do Exército, tá? Das cartas topográficas, tá? DSG Tools, tá? Eu até tinha desinstalado ele, mas aqui a gente tem uma base cartográfica na escala 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, 1 para 50, alguns casos 1 para 25 mil, tá? Então vamos instalar ele, ó, instalado, fechei, e aí ele fica aqui em cima, tá? DSG Tools. Vou em BDJEX, cartas topográficas, tá? E vou escolher aqui a escala 1 para 50 mil. O que que vai acontecer? Também está se conectando a um geosserviço, só que no formato de plugin, tá? E vai aparecer aqui as cartas 1 para 50 mil. Às vezes a gente tem que diminuir o zoom. Tá? Então, por que que só tem trecho de drenagem naquele lado, tá? Que apareceu? Porque realmente o que está disponível de cartografia para a Bahia, né, nessa escala, é a região oeste. E não é à toa, né, gente? É onde está a produção, a maior produção agrícola aqui
da região, tá? Então, se eu pedir para trocar um para 50 mil, vou pedir para botar um para 100 mil, tá? Vamos trocar a escala aqui, vamos diminuir ela, tá? Ah, um para 50 mil tem, tá? Aqui, ó, botar a ordem da camada, tá? Então, tá aqui, ó. Para 100 mil, aparece uma hidrografia aqui em cima, tá? Ó, uma hidrografia aqui, tá? E aqui foi onde houve aquele barramento, lembra? Aquele original. Lembrando que as cartas topográficas foram criadas na década de 60, tá? Então, algumas das informações, elas ainda existem, alguma coisa já foi, né, retificada, né? A questão das estradas, né? Então, muito planejamento de estrada. Então, na base, um para 100 mil, a gente consegue alguma coisa. Vamos conferir. Lembrem que eu falei que no aqui tinha uma hidrografia, ó. Então, só para tá aqui ela, ó, tá? Então, aqui vai ter uma app, né? E uma app nessa configuração aqui, nessa simbologia aqui da carta, seria um rio intermitente, tá? Então, geraria uma app. Então, eu vou criar uma hidrografia, ou seja, vou vir aqui de novo no meu navegador, vou vir aqui na nossa aula e vou criar o arquivo dentro lá do banco de dados de vetorização, um polígono, não, uma linha, tá? Uma feição do tipo linha, tá? E aí a gente vai configurar isso na próxima aula.